Olá, meu nome é Gustavo, prazer para quem não me conhece, faço parte aí da equipe do Momento Saúde, trabalho junto com a Tatiane Puga Lima, que é a redatora responsável por criar os conteúdos do blog, que vocês provavelmente já conhecem de lives anteriores. Temos também o nosso podcast, né, caso você esteja nos ouvindo ou assistindo a gravação da live. Bom dia ou boa tarde para você. Bom, na live de hoje vamos falar sobre o emocional por trás das doenças, né? Para a gente poder trazer esse conteúdo, nós convidamos a psicóloga Patrícia, que tem um canal no YouTube chamado Corpo Revelador. Ela vai apresentar aqui um pouco mais para vocês. E quanto às lives que nós fizemos anteriormente, trouxemos aí outros profissionais da saúde também abordando outros temas. Convidamos também a Fernanda Moura no mês passado, que ela relatou aí a situação dela, que ela teve câncer, né, e pôde superar, graças a Deus, e estar aqui conosco compartilhando essa história que com certeza motivou outros pacientes, né, que estão passando por uma situação difícil e que precisam de uma palavra de apoio, né, e uma motivação. Boa noite para quem está chegando. Vamos lá, para dar início, vamos chamar a nossa convidada. Só um momento. Prontinho, ela já vai entrar. Olá, Olá! tudo bem? Boa Tudo noite. bem? Boa noite! Aí, ó, conforme combinado, certinho, 8 horas, estamos aí iniciando. Certinho! Fica à vontade, Patrícia, para se apresentar, falar do seu canal, né, o Corpo Revelador, o que tem lá, o que o pessoal pode encontrar por lá. Fala um pouquinho do seu trabalho também. Bacana, Gustavo. Vamos lá, então. Então, gente, eu sou a Patrícia Renaldo, eu sou psicóloga. Eu atuo na clínica particular e também faço atendimentos online. E conforme as necessidades das pessoas, ao ver elas, a demanda das pessoas e conforme elas vinham me buscando para ajudá-las, acompanhá-las, né? Devido aos seus conflitos, eu senti a necessidade de abrir, né? Um pouco mais o leque de conhecimento, de poder criar uma oportunidade de trazer uma ampliação de consciência para as pessoas que às vezes não têm acesso, né? Uma terapia, uma boa terapia. E então eu resolvi criar o canal. E aí o canal se chama Corpo Revelador, lá no YouTube. Já tem mais de 4.000 inscritos, tá bem bacana, tem vídeos com muita visualização, mais de 20.000 visualizações, e tá reverberando bem, ajudando bastante pessoas, os depoimentos ali, os comentários são muito legais. Então, o porquê que eu criei esse canal? Porque eu dei esse nome ao canal, né? Corpo revela dor, né? O corpo revela dores pra gente. O nosso corpo, ele manifesta sintomas e através desses sintomas existem algumas mensagens simbólicas. O nosso emocional, ele tá se manifestando porque a nossa mente não permitiu que a gente pudesse compreender de forma racional, de forma lógica, o que a gente estava sentindo em determinado momento, conflito que a gente estivesse passando, né? E então o nosso corpo acaba se manifestando mesmo. E essas dores que o corpo manifesta acaba revelando o que está por trás delas, né? No sentido emocional. Então, por isso eu escolhi esse nome, eu achei ele muito significativo para aquilo que eu queria passar. E eu comecei a colocar nesse canal alguns conteúdos referente a algumas patologias, trazendo um pouco de um perfil emocional por trás das patologias, tá? Então, veja bem, não quer dizer que aquela patologia vá se manifestar especificamente por causa de um conflito emocional, mas tem pessoas que têm uma tendência, com mais recorrência, daquelas patologias poderem se manifestar, que tem um determinado perfil psicológico emocional
que nos entrega o porquê que aquela doença acaba se manifestando. Então, o que acontece? Os nossos órgãos, eles têm funções. E a própria função do órgão já nos fala qual é o conflito que a pessoa está passando. E aí a gente precisa, claro, que entrar mais a fundo, investigar ali a realidade da pessoa, ver o que está acontecendo nessa realidade dela, para que ela então possa, a gente possa incluir essa realidade, esse conflito atual dentro desse perfil, dentro dessa grade de manifestações psicológicas, fisiológicas e do inconsciente, né? Do inconsciente no sentido do emocional, o que está querendo manifestar, que a gente às vezes não percebe porque está bloqueado. Às vezes a gente bloqueia, às vezes a gente tem dificuldade de perceber que está sentindo, por exemplo, tristeza. E aí é mais fácil manifestar raiva no lugar da tristeza do que olhar para a tristeza. Porque na tristeza eu vou precisar de um acolhimento, eu vou precisar mostrar que eu estou vulnerável, eu vou precisar de um colo. E talvez eu tenha uma mensagem aqui que diga, não, isso é fraqueza, você não pode mostrar tristeza. E o que você faz? Você substitui essa emoção por uma outra que é mais fácil. Que é a raiva, que a raiva você vai explodir e aí você vai fazer justamente o que você quer, se proteger de receber esse colo. Porque quem vai querer dar um colo para alguém que está agressivo? Ninguém, né? Todo mundo vai se afastar. Mas se você estiver triste, alguém vai vir querer te dar um colo. Então é muito interessante que aí a gente vai vendo quais são os bloqueios, as dificuldades que as pessoas têm, conforme uma patologia que está se manifestando, que está aparecendo ali. Sim, muito bacana. Nessa questão de emocional e doença, seria bacana também se a gente mencionasse aqui a questão das diabetes, né? Uhum. As tendências emocionais que as pessoas que possuem diabetes possuem, né? Eu vejo que no seu canal tem vídeo que aborda um pouco esse tema. Então a gente podia falar um pouquinho sobre isso também, né? Podemos sim. Então, assim, a diabetes, o que acontece? Ela não é uma doença emocional, tá? Mas existe um perfil emocional por trás das pessoas que manifestam a diabetes. Então, alguns exemplos, né? Vamos entender um pouquinho primeiro do funcionamento do corpo, da função em si mesmo. O pâncreas, ele produz insulina. Qual é a função da insulina? Levar a glicose, o açúcar que está no sangue, para dentro das células para que elas produzam energia. E aí essa energia, uma parte vai ser armazenada para a gente usar quando precisar, né? De repente, num momento de luta, fuga, fazer alguma coisa que seja ali muito emergente, né? Emergencial. E de repente, aquela energia vai ter que ser resgatada. E tem aquela outra energia que é para aquela rotina, para aquele movimento mesmo de todo o corpo, todas as funções dos órgãos, do nosso dia a dia, o que a gente gasta de energia comumente, tá? Então, o que as pessoas, qual é o perfil emocional das pessoas com diabetes? Quando a gente olha para essa dificuldade da pessoa que tem diabetes, da insulina não ser produzida ou ser produzida em pouca quantidade, então não consegue levar essa glicose para dentro da célula e ela fica no sangue, a gente entende que essa pessoa não está conseguindo absorver o doce, né? E onde metaforicamente, que está esse doce? Como é que você desfruta da sua vida? Você consegue desfrutar do prazer da vida, do doce da vida? Ou você tem um filtro muito amargo? Olha as coisas de uma forma muito crítica, muito julgadora, muito intolerante. Tem dificuldade de sentir prazer, de receber carinho, de receber afeto. Qual é a sua posição na sua vida em relação a se relacionar tanto com o outro quanto com você mesmo? Se proporcionar momentos de prazer, né? Por exemplo, a gente dentro da psicologia sistêmica faz uma metáfora sobre a relação com os pais. Então, a mãe, ela simboliza o doce. No entanto, que o leite materno, ele é mais docinho. É curioso, né? E o pai está mais ligado ao salgado, né? O salgado é aquilo que alimenta para tirar força
depois do leite materno, para você ir para o mundo. Então, a mãe representa o colo, a sensibilidade, e o pai, ele representa aquele impulsionamento para o mundo, entregar o filho para o mundo. O que acontece aqui em pessoas que têm diabetes? Qual é o perfil? Geralmente, essas pessoas, a gente vai investigar, né, de forma singular ali, individual, elas tiveram mães ou muito doces, muito pegajosas, muito super protetoras, que chegavam a sufocar demais esses filhos, incapacitar. Ou uma mãe que cobra demais, que é muito rígida, que não deixa esse filho ser o que ele é, que tem que ser o que ela quer, porque ela sabe o que é melhor para ele. As famosas mamães salvadoras, né? Ou um conflito com a ausência do pai. Por quê? Porque como tem uma mãe que está presente demais, esse pai provavelmente não está ali, por alguma razão. Ou ele trabalha demais, ou esse pai nunca existiu, né? Às vezes é uma mãe solteira, ou houve uma separação e não tem mais aquela comunicação, aquela convivência, aquele encontro. Então, acaba que aparece aí, denuncia aí pra gente, às vezes, um conflito em relação à infância, traumas de infância, traumas da relação dessa criança, que hoje é um adulto, né? Mas quando criança, em relação a essa dinâmica familiar com os pais. Então, isso também é bem interessante, né? A gente tem aí pessoas com essa dificuldade de viver o prazer, e aí, como elas têm um filtro um pouquinho mais melancólico, acaba que elas acabam tendo uma tendência a desenvolver até depressão. Então, isso é bem perigoso, né? Porque elas se fecham, elas não confiam nos outros. Por quê? Sabe aquela frase, aqueles ditados populares, né? Tem aquela, quando esmola é demais, o santo desconfia. É uma criança que recebeu tanto que se sentiu sufocada, que aí quando alguém quer dar alguma coisa, ela já quer se afastar e se fechar, porque ela tem medo de ser sufocada de novo. Ela se protege, digamos assim, né? Então, em geral, fazendo um panorama geral, as pessoas que sofrem de diabetes, um perfil base emocional por trás dessa patologia é a dificuldade de desfrutar o prazer da vida, de sentir o doce da vida. O doce fica na corrente sanguínea, não alimenta, não alimenta células para você ter energia, para você poder ir para a vida, porque para você se movimentar você precisa de energia. Então, se você não alimenta essas células, você não consegue se movimentar. Acaba tendo um excesso de açúcar no sangue ali que não é utilizado, né? Causando outros problemas. Né? Exatamente. Pois é, bem complicado. E quanto aquelas pessoas assim, por exemplo, que têm histórico familiar, né, de câncer, por exemplo, elas também podem acabar tendo um psicológico assim, que possivelmente cause manifestações nelas, ou não necessariamente? Sim, também. A gente também tem um perfil aí. A história do câncer já é um pouco mais profunda, né? Porque até foi o último vídeo que eu postei no canal, é o vídeo mais atual. E quem não assistiu ainda, pode ir lá assistir, o vídeo tá bem bacana. Os meus vídeos costumam ser um pouquinho longos, não são vídeos muito curtinhos, eles têm no mínimo 15 minutos, no máximo uns 30, porque eu sou bastante didática, bastante detalhista, porque é justamente como o objetivo é poder levar para as pessoas o máximo de informação para elas ampliarem a consciência sobre o funcionamento emocional delas, se elas se encaixam com aquilo, se identificam, acaba que eles ficam um pouquinho longos, tá? Então, vamos lá. O câncer, ele já é um pouco mais delicado, porque eu não posso dizer que ele é uma doença emocional, como eu disse, nenhuma doença é necessariamente emocional, mas a gente precisa entender que a nossa imunidade, ela se mantém equilibrada quando a gente está emocionalmente equilibrado. Se a gente não estiver emocionalmente equilibrado, estiver estressado, cansado, não dorme bem, enfim, o que acontece com a nossa imunidade? Ela cai. E quando ela cai, as doenças podem se manifestar. Ou a gente pode se contaminar com vírus, bactérias, enfim, ou
alguma predisposição genética pode se manifestar. E o câncer ele é delicado, porque todos nós temos essa predisposição. Tem pessoas que têm mais, por já ter um histórico familiar da doença, e tem pessoas que têm menos, por não ter nenhuma manifestação familiar, mas tem a possibilidade de haver essa mutação genética defeituosa, né, de alguma célula e ela acabar invadindo outras. E aí é nessa parte que existe um risco de que se você emocionalmente estiver desequilibrado, poder acordar esse genzinho que está ali desligado, né? Dessa pequena tendência que todos temos. E aí, qual é essa tendência? Qual é o perfil emocional dessas pessoas? Basicamente, o famoso salvador. Pessoas que têm um perfil salvador. Elas querem resolver os problemas de todo mundo, cuidar de todo mundo. Elas tomam responsabilidade para elas. Elas olham mais para a vida do outro, se satisfazem em fazer o melhor, ajudar o outro, ao invés de fazer para si mesma. Então, como é que a gente pode ligar, fazer uma metáfora e ligar esse comportamento com o desenvolvimento do câncer? O câncer é uma célula defeituosa que ela começa a invadir as células saudáveis. Ela começa a contaminar as células saudáveis. Então, a gente está vendo aqui, está falando da palavra invasão, né? O invadir significa tirar o seu próprio espaço. Quando você se doa demais para o outro, salva demais o outro, você está abrindo esse seu espaço para dar para o outro, para dar o seu tempo para o outro. Não é que você não possa ajudar e apoiar as pessoas, não é isso. Mas tudo tem um limite. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo assim que é bem clássico, tá? Um câncer de mama. Uma mulher que desenvolve um câncer de mama, é muito possível que exista ali um conflito com a maternidade. Essa maternidade pode ser da relação dela com a mãe ou da relação dela com o filho. Mesmo que seja dela com o filho, vai haver uma repetição de um conflito primário com a própria mãe. Aonde está esse conflito primário com a própria mãe? Muitas vezes existe uma dificuldade em assumir o próprio lugar de filha e se troca, se inverte os papéis. É uma filha que acaba assumindo um papel de mãe. Essa filha cuida dessa mãe, essa filha se sente responsável por essa mãe, essa filha paga as contas dessa mãe, essa filha vive para cuidar dessa mãe. Inclusive, ela tem até dificuldades, às vezes, de viver um relacionamento, casa, separa e vai morar com a mãe, fica morando com a mãe lá o resto da vida, né? Às vezes ela não quer, ela até tem uma relação de conflito mesmo, de intolerância na relação de convivência, mas ela não consegue sair dali, né? Acho que tem uma pergunta aqui. Qual é? Qual limite? Saber qual o limite? Andreli, como assim qual o limite você diz? Descreve para nós, por favor. Falando da relação mãe-filha. É em relação à mãe e filha que você está falando? Se puder melhorar a perguntinha, deixar ela mais clara para que eu possa te responder. Então, vou continuando enquanto ele escreve ali. Então, assim, nesse momento, esse conflito entre eu ocupar o meu real lugar de filha, ao invés de eu estar tentando virar mãe da minha mãe, cuidar da minha mãe, julgar a minha mãe, qual o limite na relação? Tá, o limite na relação é o seguinte, eu saber qual é o meu lugar, né? O meu lugar é um lugar de filha. O lugar da minha mãe é um lugar de mãe. Nesse momento, ela tem uma autoridade, mesmo que eu seja adulta. Eu não posso tirar dela a capacidade dela viver a própria vida, dela fazer as escolhas dela. Se for alguma escolha que faz mal a ela acaba, digamos assim, tendo que aprender a lidar com as consequências daquela escolha dela.
Se ela precisar de um apoio para resolver aquilo, ela vai te pedir. Gente, a gente precisa entender o seguinte, guardem isso porque isso é uma regra. Ajuda não se oferece, ajuda se pede, tá? Ajuda se pede. Se eu ficar oferecendo ajuda para as pessoas, assim, porque eu quero ser gentil, o que que acontece? Corre-se um risco da pessoa lá do outro lado se sentir tão constrangida que ela acaba aceitando. Mas ela não queria, ela queria ficar ali, porque às vezes até aquela patologia tem um ganho secundário, ela ganha atenção, ela ganha carinho, as pessoas ficam ao redor dela, porque é outro padrão psicológico, tá? E ela me diz que quer ajuda, porque eu fui gentil, ela não consegue me dizer o não, porque essa é mais uma característica das pessoas com perfil por trás da patologia do câncer, a dificuldade de dizer o não. Então eu vou lá e digo sim, Gustavo, eu quero sua ajuda, obrigado. Mas eu não queria de verdade. Eu fui só simpática com você porque você foi comigo. Daqui a pouco eu começo a ficar um pouco irritada com você. Te respondo um pouco atravessada, um pouco hostil. Aí você não entende. Poxa, você foi tão gentil comigo. Mas por quê? Porque, na verdade, eu não queria aquilo. Eu não queria que você fizesse aquilo. Eu me sinto até invadida de você estar tentando resolver um problema que, no fundo, eu não queria. Achei que você só tinha falado por falar para ser gentil e, no fim, você foi lá e fez. E aí eu não queria aquilo. E cria um outro conflito, né? Por isso que ajuda a gente não oferece. Ajuda a gente pede. Então, quando a gente vê que alguém tá ali numa situação, a gente pode perguntar: tá tudo bem? Né? Você conseguiu resolver? Enfim, mas não dizer assim: você quer que eu faça tal coisa para você? E definir o que você. Ah, você quer que eu te leve em casa? Não, tem Uber hoje, a pessoa pode te chamar. Por que você vai ter que sair da sua rota para levar lá em casa? Ai, Patrícia, nossa, que insensível, falta de educação, você podia ser gentil. Não, gente, não se trata de gentileza. Se trata de você entrar num esforço em algo que acaba te levando a um sofrimento, porque você tem que ser gentil, fazer pelo outro, quando isso não é uma obrigação sua, quando o outro pode resolver aquilo de uma outra forma, né? O mesmo para a relação de pai e filho? Sim, o mesmo. Eu estou dando um exemplo aqui de câncer de mama, mas, por exemplo, uma relação de pai e filho, o câncer aparece geralmente aonde? É um câncer de próstata. O câncer de próstata aparece ali no conflito com o ninho. Isso, no carregar o outro. No achar que tem que ficar ali cuidando o tempo inteiro, não deixa aqueles filhos irem para o mundo, fica controlando aqueles filhos. E aí estende, projeta isso pro externo. Então, assim, vê um morador de rua, para ali e dá R$ 100 para ele. Vê uma pessoa ali, sei lá, acho que pegando materiais recicláveis na rua, vai lá e dá mais R$ 100 para ele. Não pode ver ninguém como se aquilo fosse resolver a vida da pessoa. É claro que é bacana ajudar, mas não vai resolver, não vai tirar ela daquele lugar, entende? Mas aquela pessoa acha que tem a obrigação de fazer isso. Às vezes aquele dinheiro é o único que ela tem, mas ela vai lá e dá. E acreditem, tem pessoas que fazem isso. Muitas pessoas que fazem isso. Tiram de si para dar para o outro, porque tem uma mensagem ali interna de que o sentido de vida dela é servir o outro, é cuidar do outro, é uma compulsão de ajudar, uma compulsão de eu só tenho sentido de existência se eu fizer pelo outro. É um nível muito profundo de salvar. Não é simplesmente ser gentil e ajudar. Ultrapassa o limite do que é adequado, entende? Então o câncer ele mostra isso, ele mostra que as pessoas se deixam invadir, se deixam bloquear, deixar de viver a própria vida para servir, para cuidar o outro. Então, a própria célula, se a gente, eu até falo isso no vídeo, se a gente der voz para essa célula, né, é como se ela dissesse assim: esse espaço aqui é meu, eu vou tomar conta. Se você não fizer nada ou quiser fazer alguma coisa, o problema é seu. Eu tô tomando conta, isso aqui é meu, eu vou tomar conta de tudo. Ou seja, o que acontece com o perfil de pessoas assim? Às vezes ela acaba até atraindo aquelas pessoas que exploram, que têm uma má intenção, que são aproveitadoras. Não é nem aquela pessoa que precisa, mas acabam se aproveitando da pessoa, né? E ela não percebe. Aí depois ela se frustra, fica chateada, fica triste, porque se decepcionou com aquela pessoa. E aí é até bacana, porque quando você percebe isso e para de se doar tanto para o outro,
nesse desequilíbrio, você até percebe quem realmente quer estar com você, quem está ao seu redor, porque as pessoas que estavam acostumadas a receber demais, elas vão embora, elas não ficam, né? E aí você começa a ver quem são as relações realmente de valor que você tem. Porque o equilíbrio de um relacionamento é não dar e receber assim, ó, eu dou, o outro recebe, eu recebo, porque o outro me deu, e assim, ó. Se ficar assim, o outro só me dá e eu só recebo, tá em desequilíbrio, tem algo errado, alguma coisa vai se manifestar aí, né? Não pode. Mais ou menos por aí. Não sei se alguém tem alguma pergunta, quer saber de alguma coisa em relação a isso. Já que a gente está falando assim bastante dessa parte emocional, né? Se a gente fosse aprofundar um pouquinho mais e falasse, por exemplo, do funcionamento da tireoide, né? Em cima Uhum, disso tudo, que está uhum. diretamente relacionado ao emocional, com o funcionamento da tireoide, Sim. o que que a gente poderia trazer assim ligado a isso, né? Bom, já a tireoide, o que que acontece ali com a tireoide? A tireoide, ela é uma glândula que tem a ver com metabolismo, né? Ela é responsável pelo nosso metabolismo. Eu não vou me ater muito à parte fisiológica, até para não tomar o nosso tempo, tá? Vou falar de uma forma bem simplificada para poder entrar no nosso foco, que é no emocional, tá? Uma E perguntinha pedra nos aqui. rins, qual o fundo emocional? Pedra nos rins tem a ver com medo, medo da vida, medo de ir para a vida, medo de se relacionar, medo de criar um vínculo, principalmente em relação a casamento, tá? Pode ser um casamento com um parceiro, uma parceira, ou um casamento com você mesmo. Às vezes é o conflito de você fazer contato com você mesmo, aceitar quem você né? O auto-amor, amar a você mesmo, atender suas próprias necessidades. Tá muito ligado a medo, tá? Então, vamos lá. A tireoide, ela é uma glândula responsável pelo equilíbrio do nosso metabolismo, tá? E o nosso metabolismo, de forma metafórica, ele nos convida a analisar como está o nosso fluxo de vida. O metabolismo é o funcionamento adequado, saudável de todas as funções ali dos nossos órgãos, do nosso corpo, para que tudo esteja funcionando em equilíbrio, certo? Como está o meu funcionamento, o meu comportamento, o fluxo da minha vida? Como é que eu consigo lidar com a minha vida? Como é que eu me coloco na minha vida? Então, a tireoide, ela está dizendo pra gente, na verdade, ela está convidando a gente a olhar pro tempo. O tempo que a gente dedica para nossa vida. Como é que eu uso o meu tempo? Como é que eu gerencio o meu tempo? E não é o tempo aqui, ó, do reloginho, não, gente. É o tempo no sentido interno. Por exemplo, você já teve uma sensação de que você faz muita, muita, muita coisa e parece que não faz nada? Parece que não terminou nada? Ou então, Sim. que um tempo atrás você fazia muita, muita, muita coisa e agora você faz muita coisa e parece que não dá tempo, não termina e você não fez nada de novo. Você fica com aquela sensação de fazer muita coisa, mas nada. Parece que falta muita coisa para você fazer ainda. Uma sobrecarga. Parece que você precisa resolver tudo, mas não sabe o que é isso tudo, nunca acaba. É um movimento de tentar dar conta de tudo, do que é seu, do que é do outro, enfim, mas é a dificuldade de tomar decisões para você mesmo, fazer coisas para você mesmo, usar o seu tempo para você mesmo e não para o outro, né? Tá muito ligado às emoções de tristeza, que leva às vezes a melancolia, a depressão, a raiva, que é a dificuldade de dar limites. No entanto, que a tireoide, a glândula tireoide se localiza aqui entre a laringe e a faringe. Então, aqui é a representação do quê? Da voz, eu preciso botar para fora o que eu sinto, né? Então, eu não consigo, fica aqui aquela energia travada, trancada, né? De dar o limite, de dizer um não, né? Enfim. E o que mais? A gente tem a ver também com agressividade. E a agressividade é algo bacana, porque a agressividade, ela tá. As pessoas escutam essa palavra
e sentem como algo negativo, ruim, assim como a raiva. E não é. A agressividade, ela te faz entrar em movimento, buscar, construir, assim como a raiva. Então, como é que eu lido com a minha agressividade? Eu consigo colocá-la para fora e construir, conquistar coisas? Ou eu uso ela contra mim mesma, eu começo a me punir, eu começo a me castigar, porque eu não estou conseguindo realizar os meus sonhos? A tireoide tem isso também, tá? Ela mostra que geralmente as pessoas que sofrem de tireoide, elas sonham, 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 pensam, 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 elas criam um monte de projetos, mas elas não conseguem botar em prática. Chega na hora, elas travam, porque elas têm medo, têm insegurança, elas não têm coragem de se mostrar, de se jogar, de se lançar, porque morre de medo de ser rejeitado, humilhado, exposto. E aí acaba regredindo. Aí o tempo dela, agora um tempo mesmo fisiológico, passa a ser um pouco mais devagar, né? A pessoa que sofre de hipotireoidismo, ela tem um tempo mais devagar, ela faz as coisas mais devagar, ela fica muito pensando, pensando nesse processo de pensamento e não realiza. A de hipertireoidismo é o contrário, ela é muito rápida, ela é muito ansiosa, ela é muito é, impulsiva, ela faz um monte de coisas. Sim, é o inverso. Mas só que ela fica andando em círculos. Então, ela fica, na verdade, no mesmo lugar daquela do hipo que pensa em ir, mas não vai. Pensa em ir, mas não vai. Essa que corre, 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 mas não sai do lugar, sabe? Fica correndo atrás do próprio rabo. Então, nenhuma Sim. delas consegue olhar para o mundo e ir para a vida. Porque tem essas dificuldades, né? De poder escolher por elas mesmas e não se sobrecarregar. Carregar pesos, pesos, pesos o tempo todo. É bem Sim. interessante também o padrão da tireoide. Nos vídeos lá no canal do YouTube, Uhum. estão bem completos, explica bastante. Eu começo explicando pela parte fisiológica, para vocês poderem entender como funciona o fisiológico, qual a relação desse fisiológico com esse emocional, que faz todo sentido, né? Isso não é um achismo, isso não é uma percepção de minha, só minha, dentro de um consultório, isso é estudo. Existem linhas de trabalho que é a psicossomática, existe a própria medicina, que está ali nos compêndios de medicina, ali está dizendo, né? Toda doença fisiológica tem como estímulo o desequilíbrio emocional, porque a imunidade baixa, então as patologias se manifestam. A gente só precisa começar a aprender a ler, a entender, a ver o que que essa doença, o que que esse sintoma está querendo dizer pra gente, por que que ele se manifesta dessa forma, né? A gente tem uma criança dentro da gente que sofreu traumas e às vezes ela tá gritando e a gente não escuta. E às vezes a única forma que ela compreende, ela vê de possibilidade de ser escutada é adoecendo o nosso corpo pra gente parar. E aí quando a gente para, a gente precisa olhar. E quando a gente olha, no imediatismo, que todos nós temos aqui hoje, corremos para a medicação. Vamos tomar um remedinho para calar essa dor, né? Porém, quando eu calo essa dor, eu também deixo de olhar para o que ela está querendo me dizer e ela acaba voltando, ela retorna. Aí, Então, as famosas enxaquecas que vão e vêm, né? As famosas rinites que vão e vêm e assim por diante. sim. Olha, tem uma pergunta aqui da Lorena, a gente pode ir aqui, ó. Uhum. Existe alguma espécie de autodiagnóstico emocional para evitar que as nossas emoções nos levem a adoecer? Olha, o que que acontece? Num processo terapêutico, quando você faz um acompanhamento, o profissional ele já consegue ver qual é o seu perfil, quais são as suas tendências pelo perfil emocional, né? Que você tem, que você manifesta, como você funciona, a partir da sua história, a partir dos seus traumas, a partir daquilo que te marcou, das suas feridas emocionais. Quando você consegue compreender, ressignificar a sua história, perceber quem é você a partir dessa história, como funciona, como é a estrutura do seu perfil e como ele funciona, você consegue sim evitar que algumas patologias ou sintomas se manifestem. Porque no momento em que você faz essa compreensão e tem essa compreensão de si mesma, não há por que se manifestar algo no seu corpo para te sinalizar algo que você já conhece.
O corpo se manifesta para nos mostrar aquilo que a gente não está enxergando, aquilo que a gente não quer ver, porque dói. Gente, a dor emocional é muito pior do que a dor fisiológica. É muito pior. O nosso inconsciente nos protege, ele fecha aquilo para a gente não acessar, porque dói. Vocês nunca sentiram uma dor no corpo quando passaram por uma situação emocional muito forte? Às vezes até uma perda de um ente querido, um luto, né? Perdeu um pai e uma mãe e tá sofrendo muito, muito, muito. Chega em casa com o corpo dolorido. Parece que você fez uma academia, parece que um caminhão passou por cima de você de tanta tensão. Por quê? O que está por trás dessa dor? Muita carga de frustração, tristeza e muito medo. Medo do que vai ser agora sem essa pessoa, medo de como vai ser a minha vida, não tenho mais ninguém. Porque não importa se você for um adulto, tem uma família, pai e mãe, você perde, a sua criança sofre. É como se você fosse pequenininho, tivesse 8 anos de idade e ficasse órfão. Meu Deus, o que vai ser da minha vida sem meu pai e minha mãe? É muito rápido, né? Você é um adulto e sabe lidar com isso hoje. Mas a sua criança interior, não, ela manifesta isso como se você fosse uma criança e seu corpo dói. É incrível quanto o nosso corpo denuncia pra gente o que a gente está sentindo, né? As emoções ali se manifestando. Fui diagnosticada com fibromialgia. Como proceder? Fui a médica com antidepressivo. Seria o caso? Sim. Assim, se você tem fibromialgia, se você tá manifestando fibromialgia e... Ai, a Josinha, oi, amada. Se você tá manifestando fibromialgia, lindona, e assim, você já foi no médico e tá medicada, é importante sim, tá? É importante que você tome uma medicação para te ajudar um pouquinho nas sensações ali, nos sintomas, né? Porque é dolorido, é muito dolorido. Porém, assim, você precisa olhar para as questões emocionais que estão por trás da fibromialgia, tá? A fibromialgia não existe nenhum diagnóstico hoje fisiológico que comprove a fibromialgia, tá? Hoje, até hoje, os médicos, os psicólogos, os psicanalistas estudam muito sobre essa patologia e até o momento ela sim ainda é considerada emocional. Essa sim, tá? Então, o que que acontece? Qual é o padrão por trás das pessoas que sofrem de fibromialgia? É cuidar da família. Eu não consigo me desvencilhar, me desconectar da família. Quando eu era criança, eu vi situações no meu ambiente familiar que eu tomei algum tipo de decisão, que eu fiz algum tipo de pacto inconsciente com aqueles pais, talvez de cuidá-los, de ser responsável por eles, de ser uma boa menina, de ser obediente, de ter uma boa vida para que eu pudesse cuidá-los, para que eu pudesse ajudá-los. E então eu fico, digamos, amarrada. Mesmo que eu não conviva com eles, que eu não esteja perto deles, que eu não faça nada para eles, ainda assim, aqui na minha mente, eu me sinto responsável e sempre penso em alguma coisa em relação a eles, mesmo que eu não tenha uma boa relação com eles. Eu me dedico a eles, mas como se eu fosse a responsável por cuidar das dores deles, tá? Não é da vida deles. É diferente do câncer, que eu vou lá e preciso cuidar da vida das pessoas. De cada detalhe da vida das pessoas. Preciso pagar as contas dela, levar no médico, fazer o mercado, dizer o que tá certo e o que tá errado. É como se fosse um filho mesmo, tá? Que a gente tá ensinando e educando. Não, a fibromialgia é carregar as dores daquela família. Eu sinto por você para você não sofrer. Por isso que dói. Por isso que dói todos os nervos, né? Todas as terminações nervosas do corpo. Porque eu tenho que estar tensa, eu tenho que estar o tempo inteiro preparada para lutar, porque se eles precisarem de mim, eu tô ali a postos já, né? Sim, tem a ver com vínculo emocional. Uma relação de dependência e codependência emocional, por aí. Uhum. A E pergunta do André. Fala, Gustavo. A pergunta do André aqui, ó. A Uhum. obesidade, ela tem um fundo emocional? E se sim, qual que seria a causa? Sim, tem também. Tem ali no âmbito emocional também tem um fundo, né? Aí, André, o negócio é o seguinte: aqui a gente tem várias possibilidades e a gente tem que analisar cada caso, tá? Mas olhando de uma forma superficial,
A obesidade, ela pode ter a função de proteger contra abusos, né? Então, por exemplo, uma mulher que engorda demais, pode ser que ela tenha sofrido algum tipo de abuso na infância. Não necessariamente precisa ser um abuso físico concretizado, pode ter sido até mesmo intencional, um olhar mais malicioso, uma palavra, isso já se configura um abuso, tá? E como ela se sentiu um objeto, se sentiu ali invadida, ela não deu essa permissão, ela era uma criança, ela mal sabia o que era isso, ela acaba desenvolvendo uma obesidade para esconder as curvas, para esconder a sensualidade dela, para que ela não seja mais desejada, tá? Essa é uma das possibilidades, tá? Sim, um abuso emocional também. Outra possibilidade é crescer num ambiente muito caótico, familiar, um ambiente emocional familiar muito caótico, e aí essa criança tomar a decisão de carregar as dores dessa família, tá? Meio parecido com a fibromialgia. Porém, ela não consegue se afastar dessa família. Ela fica ali próximo dessa família o tempo todo. Então, assim, meu pai perdeu o emprego, ficou muito frustrado. Eu sinto a minha dor do meu pai ter perdido o emprego e a dor dele. Então, eu carrego duplamente aquela dor. E começo a pensar como eu posso fazer para ajudar o meu pai a não sentir aquela dor e não a resolver o emprego. A fibromialgia eu pego a dor e tento ajudar a solucionar, a conseguir um emprego. Então, são diferenças muito sutis, mas que mudam completamente o caminho da resposta do corpo em relação às dores, tá? Também pode ser um excesso materno, uma mãe muito, 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 muito em cima, e aquele filho come, 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 come ali como uma representação desse excesso. Ou pode ser o inverso, uma mãe muito ausente emocionalmente, e esse filho come, 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 como uma forma de se nutrir emocionalmente dessa falta afetiva dessa mãe, mas ligado com o materno também, tá? Fica ligado com o materno quando é o inverso. Pessoas que desenvolvem bulimia ou anorexia, já é o contrário. É querer um afastamento ou da relação com o pai ou da relação com a família toda, porque não quer se preencher daquela dinâmica caótica familiar. Então, tem bastante aspectos aí. Eu tô falando aqui bem superficial para vocês só terem uma ideia do que pode representar, tá? Mas a gente tem que incluir isso sempre dentro da realidade de cada pessoa, de cada história, quando chega pra gente no consultório, pra gente ver o que realmente encaixa ou não para ela, pra gente poder achar esse diagnóstico e desconstruir, ressignificar para ela não ficar repetindo isso e adoecendo o corpo o tempo todo, né? Tendo essa repetição. Muito Não consegue bacana. cortar o cordão umbilical, deixar pai e mãe. Isso aí. Fica ali, fica grudado. Isso mesmo. Sim. É isso aí. Tem mais uma pergunta aqui? Vamos ver, já deu. Ó, 43 minutos, hein? Rendeu hoje. Voa, né? Foi muito legal ter falado da fibromialgia. A gente, no nosso blog, tem conteúdo sobre essa doença, mas Eu essa tenho um parte. vídeo também no canal lá. Isso, essa parte mais emocional, psicológica, assim, com certeza, conteúdo que vai agregar muito também para essa patologia, né? Sim, sim. Bom, para fechar, então, divulgue novamente seu canal aí, seu trabalho para o pessoal poder assistir, porque o que a gente pôde ver aqui, tem muita coisa interessante lá, né? Sim, tem sim. Tem muitos vídeos, gente, de bastante patologias já. Tem um vídeo muito legal também, que o pessoal tá assistindo muito, compartilhando muito, que é o sobre criança ferida, que é a base de todas as patologias, tá? Eu sugiro vocês assistirem. Esse é um dos vídeos mais assistidos, mais compartilhados. Esse vídeo eu explico sobre como é o desenvolvimento dessas feridas emocionais na nossa infância, né? E por que, como elas se manifestam e por que elas se manifestam. E aí elas são a origem dos sintomas e das patologias fisiológicas, né? Então, assim, por exemplo,
existem vários tipos de feridas na verdade todos nós temos, tá? Ninguém não tem. Isso é impossível, tá? E Patrícia, a gente cura? Gente, a gente não cura a criança interior. Quando vocês veem essas propagandas por aí, cure a sua criança interior. Isso não existe. Não caiam nesse tipo de armadilha, tá? O que existe é a gente conhecer essa criança interior, a gente aprender a usar essas manifestações das nossas feridas emocionais a nosso favor e não contra nós. A gente se ataca com essas feridas porque a gente não conhece elas. Elas fazem a gente digamos, elas fazem com que os nossos comportamentos se tornem automáticos e a gente cria vários mecanismos de defesa para sobreviver a essas feridas. A gente precisa olhar para elas, ressignificar elas, o que significa ressignificar, compreender com o nosso olhar de adulto hoje e, a partir disso, usar a nosso favor. Então, por exemplo, uma ferida muito clássica que as pessoas nem fazem ideia, que é a de abandono. Não é um abandono real. Uma mãe e um pai abandonou a criança num orfanato, num bombeiro, uma tia sumiu. Tem esse aí também, tá? Tem esse abandono real que, nossa, não tem o que a gente discutir sobre essa ferida. É muito clara, tá? Ela é visível. Mas tem a ferida invisível, que essa dói de uma forma que faz com que você crie comportamentos automáticos sem perceber para se defender disso. Que é um abandono que eu interpreto quanto criança. Então, eu, criança, caí e machuquei meu joelho. Eu venho chorando para minha mãe. E a minha mãe olha e diz, ai, não foi nada, para de chorar, vai brincar. Não me incomoda. Gente, vocês não têm noção da ferida que isso causa dentro de uma criança. Isso é desamparo. Não foi nada mesmo, foi um arranhãozinho, mas para ela que passou por aquilo naquele momento, queria se sentir protegida, acolhida, vista. E você ia dar um beijinho naquele joelhinho e ela ia sair para brincar e nada mais ia acontecer e ela ia se preencher desse sentimento de, ai, nossa, tem alguém para me dar esse colo, tem alguém para cuidar de mim quando eu precisar. E era só isso. Mas é um simples movimento que causa uma ferida gigantesca. E daí você leva isso para a vida adulta depois. Aí você se submete, dois caminhos. Você se submete a relações tóxicas para receber migalhas, porque você tem medo de perder o que você conseguiu, já que é fácil ser abandonado, né? E 2, você também pode começar a guardar todas as suas emoções, não pedir mais nada, ajuda, não expressar mais nada para ninguém, porque não é acolhido mesmo. E aí o corpo começa a gritar, né? Você começa a doer tudo. Tudo começa a se manifestar ali pra dizer pra você que você tem que olhar porque sente e botar pra fora, senão você adoece. Esse Muito vídeo é bem bacana. bacana, tá? Sugiro vocês Sim, assistirem. toda essa parte de feridas, né, da infância, reflete na vida adulta de diversas formas, né? Isso acaba Sim, moldando a personalidade ali da pessoa, né? sim, E muitas vezes o subconsciente mesmo, né? A pessoa não tem ciência daquela ferida às vezes e isso acaba sim, sendo silencioso, né? sim. É, acaba sendo silencioso, isso mesmo. Não sei, Sim, Lorena, você fez alguma pergunta que botou uma interrogaçãozinha? Não, eu não vi, assim, não... Deixa eu ver eu aqui. vi. O pessoal gostou bastante, viu? O conteúdo de hoje, ó. Não quero que acabe não, ó. Bacana. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer saber sobre alguma coisa? Vamos abrir Tem aí para as bastante perguntas. gente que me manda. Eu atendo gente do país inteiro, online, atendo pessoas que moram fora do país, brasileiros, estrangeiros, enfim. Atendo em espanhol também. E hoje eu estou organizando, estou buscando tempo, porque o tempo está um pouco escasso, o meu tempo cronológico mesmo, porque eu tenho um filhinho de 4 anos, casa, marido, consultório cheio, graças a Deus, né? Vida equilibrada, saudável. E estou buscando tempo para organizar, criar agora uma mentoterapia. Ou seja, criar uma forma das pessoas poderem acessar de uma forma bem de um custo baixo, que as pessoas possam ter acesso a uma boa terapia, um programa para acessar a criança ferida, ressignificar essa criança ferida, para poder olhar para a vida de uma forma mais saudável, mais leve, né? Então,
Assim que eu tiver com o material, ok, eu acredito que mais para o meio do ano vai estar tudo pronto. Eu divido com vocês também aí do canal, né, do Portal Momento Saúde, para vocês também poder compartilhar com o pessoal. Acho que é bem bacana, porque a gente precisa olhar para a nossa criança, né, a nossa criança interior. Quando a gente fala da criança interior, muitas pessoas escutam isso como se fosse uma coisa um pouco fantasiosa. Como a gente fala assim, a criança que existe dentro da gente, lá no Dia das Crianças, né? Mas, gente, é verdade, isso não é uma metáfora. Existe uma criança dentro da gente. Todas as nossas emoções se manifestam pela nossa criança. Quem se manifesta pelo nosso adulto é o nosso cognitivo, é o nosso racional, é a nossa mente. As nossas emoções, a nossa capacidade de sentir, de expressar, de criar, de aprender, de intuir, tá na nossa criança. Tudo aquilo que a gente viveu, os padrões emocionais que a gente viveu na infância, é o que a gente hoje manifesta quanto adulto, porém não de forma infantilizada, né? Quer dizer, às vezes até tem pessoas que manifestam de forma infantilizada, acontece. Mas não deveria ser o adequado, né? Sim. Mas Ó, tem mais enfim. uma pergunta da Lorena aqui, ó. Um bebê na barriga, ele pode carregar traumas? Sim, com certeza. Na verdade, gente, boa pergunta, Lorena. Na verdade, os primeiros traumas são na barriga. Os primeiros traumas são durante a gestação. Tudo que a mamãe sente, ela libera hormônios através da bioquímica para o sangue, né? Através do sangue, para o sangue do bebê. E quando o bebê recebe aquela carga de hormônio, ele manifesta aquelas emoções, né? Lembrando que a gente tem aqui o nosso cérebrozinho reptiliano, que é o cérebro das emoções. Então, o bebezinho já tem, é o primeiro cérebro a se formar e é ele que ativa. Então, o bebê grava sensações. No entanto, que o bebê, quando ele nasce, ele é puramente sensorial. Ele não expressa medo, raiva, alegria, tristeza. Quando eles sorriem com dias de nascimento, não é porque eles estão sorrindo pra gente. É só um espasmo nervoso do rostinho. E, na verdade, eles são sensoriais. A gente precisa tocar no corpinho deles, estimular o corpinho deles, né? Fazer com que a energia... Eles sintam. Por isso que os pediatras, eles sugerem a gente fazer massagem nos bebês, né? Fazer uma massagem gostosa para que eles comecem a ter uma percepção do corpinho, sentir o próprio corpinho, porque eles são sensoriais. Então, tudo que a mamãe sentiu, o bebê sente. Então, o que acontece? A gente, às vezes, tem até uma técnica que eu faço, bem bacana, que a gente consegue ver algumas crenças da barriguinha da mamãe. A gente consegue ver o corpo se manifestar. Eu já tive casos de uma vez a pessoa começar a sentir falta de ar, ela subir um vergão no pescoço dela na hora que a gente estava fazendo. E aí eu perguntei se ela tinha ficado enrolada no cordão umbilical e ela tinha ficado no parto, porque o corpo tem memória celular, ele manifesta, né? E aí, dentro da barriguinha da mãe, não é uma memória consciente, obviamente. É uma memória celular, tá? Então, o corpo manifesta aquela carga emocional que o bebê recebeu durante os eventos que a mãe pode ter passado desconfortáveis. O que acontece? O útero, ele é irrigado por sangue, né? Para o bebê ser nutrido e estar confortável, porque o útero é um músculo. Para ele ficar confortável, ele tem que estar bem irrigado. No entanto, que a mulher produz quase 2 litros a mais de sangue quando ela está grávida. Justamente por este motivo, tá? Para alimentar o bebê e para irrigar aquele útero. Se a mamãe está passando por situações tensas, aquele útero, ele não é irrigado, ele não recebe a quantidade de sangue, porque esse sangue vai para outro lugar. Vai para os braços, vai para as pernas, vai para os músculos para ela se preparar para lutar, porque é isso que o nosso cérebro entende. Como ele sai do útero, o útero fica duro. Quando ele fica duro, esse bebê não consegue se mexer. Ele fica paradinho. No entanto, que às vezes a mãe sente a barriga durinha, né? Ela sente até o desconforto. E aí, o que esse bebê pode entender ali, né? De forma inconsciente? Que eu não posso me mexer. Quando eu me mexo, algo ruim acontece. Então, eu não estou sendo bem recebido. Talvez eu esteja até sendo rejeitado. E essa energia do corpinho de se movimentar passa para a cabecinha. O corpinho para de se movimentar e vai todo para a cabeça. Aí, geralmente, são crianças que depois, quando nascem, né? E elas começam a manifestar o cognitivo delas,
Elas são muito, muito, muito inteligentes. Mas não têm muita habilidade para o movimento corporal. Elas não gostam de praticar esportes, elas não são muito ativas, falando de um movimento motor mesmo, mas são extremamente inteligentes. Tudo aquilo que for, que chamar a atenção delas no nível cognitivo, elas estão focadas. É bem interessante. E aí, se a Sim. mãe sofre um acidente, por exemplo, afeta o bebê, se a mãe tem uma separação, afeta o bebê, se a mãe tem conflitos no relacionamento, afeta o bebê, se ela trabalha demais, afeta o bebê, tudo afeta. Afeta. Mas não é para se culpar, tá, gente? Nós somos humanos, acontece. E aí, a criança, depois, quando nascer, com o amor que você vai dar, aquilo vai fazer um equilíbrio, tá? Mas fica marcado sim, tá? Fica marcado na memória celular e no inconsciente do bebê. Nós não somos máquinas. Tudo nos afeta, absolutamente tudo, de forma positiva ou negativa, depende de como a gente vai interpretar como aquilo está nos afetando, né? E como que a gente vai lidar com isso depois, né? Porque quando eu falo em ressignificar, muitas vezes a gente tem uma interpretação inadequada. Como eu dei o exemplo do joelhinho, a criança machucando o joelhinho, ela fez uma interpretação de abandono e desamparo. Não houve um abandono e desamparo. Ela foi falar com a mãe falou com ela, não, tá tudo bem, vai lá brincar, relaxa, porque pra mãe tá lógico que não foi nada grave, se fosse ela levar ela pro hospital. Mas para a criança, com o que ela estava sentindo naquele momento, com aquela necessidade de ser acolhida, foi um abandono. Então, isso é uma interpretação da criança. E você cresce com isso e projeta isso na sua vida inteira, em todas as suas relações. E aí você tem que ressignificar isso para parar de projetar nos outros e procurar mamãe em todo mundo, né? Exatamente, né? Mãe é uma só, né? Não tem como ficar procurando algo similar a isso, né? É isso aí. Bom, eu acho que tem mais uma pergunta aqui do André, né? A gente responde essa aqui. Uhum. Sudorese noturna, qual seria o cunho emocional? Boa pergunta. Sudorese noturna tem a ver também com medo, tá? Então, assim, medo e dificuldade de chorar. Então, assim, pessoas que não choram, que tem um seja forte muito grande, que tem que dar conta de tudo. Um seja forte é um compulsor, tá? Eu tenho na minha mente um compulsor de que eu tenho que ser forte, eu tenho que aguentar tudo, eu tenho que superar, eu não posso fraquejar. E aí, quando eu durmo, meu corpo chora, bota tudo pra fora. Sua. Aquilo tudo que eu não consegui chorar. Sinusite também tá? Sinusite é uma dificuldade de chorar. Não sai lágrimas. Eu tenho dificuldade de sair do seja forte, de assumir, né, que eu preciso, que eu sou vulnerável, que eu preciso de ajuda. É muito ligado a isso também. Apesar de não estar ligado aí à sudorese, mas como eu falei da questão da dificuldade de chorar, me lembrei que a sinusite também tá aí nesse pacote, tá? Quem não chora muito tem tendência a desenvolver uma sinusite, ou se estiver com uma sinusite, se pergunte qual foi a última vez que você chorou. E se você chora, não é a falta do choro, aí talvez seja o ar que você está respirando, o lugar que você está, que não está muito bom, não está muito saudável, está tóxico, e você está congestionando suas vias nasais para não respirar aquele ar. Ou aquela pessoa que você não quer conviver e tá ali sendo obrigada a conviver. Então, tranca tudo para não se preencher daquele ar tóxico. Sim, muito bom. Ó, boa noite para quem está chegando agora. Aqui, ó, Deckerly, né? E a Lorena parece que também mandou mais uma perguntinha. Aqui é parecido com o que a gente estava falando ali sobre a Uhum. filha, né? Quando a mãe rejeita ela, se ela carrega esse trauma emocional de rejeição para a vida adulta. Sim, carrega, carrega. Por isso que você precisa ressignificar, porque senão uma pessoa fez uma escolha e você não foi essa escolha, você vai fazer lá uma entrevista de emprego. E aí você não foi escolhida. Ah, eu fui rejeitada. Me rejeitaram de novo. Não, gente, é um processo seletivo. Eles escolheram o currículo e o perfil que tivesse mais adequado dentro do que eles estão procurando. Você não foi rejeitada. É uma escolha. Quando a gente escolhe uma coisa, a outra sobra. E quando essa sobra, não quer dizer que é rejeitado, né? Foi uma escolha. Então, essa rejeição, o sentimento de rejeição, ele não é de fora, ele é de dentro. É eu que me sinto rejeitado, ninguém me rejeita.
E aí a gente tem que ressignificar isso para você parar de projetar nos outros, né? E ver que todo mundo tem direito de escolha, inclusive você. Quantas vezes você escolheu, não quis o outro e então o outro foi rejeitado? Não, não foi. Você escolheu entre A e B. Não dá para botar os dois no mesmo lugar, no mesmo espaço, usar as duas coisas ao mesmo tempo, enfim, né? Assim por diante. Sim, muito legal. Olha, a gente chegou a 1 hora de live, bastante conteúdo. Eu gostaria aqui de agradecer imensamente, tá? Por ter participado da live e trazer tudo isso para a gente. Parabenizar também pelo todo esse conteúdo, assim, bem abrangente, né, da área psicológica e até Sim, fisiológica também. Então, quero agradecer a todo mundo que participou da live, agradecer a você que está assistindo a gravação ou ouvindo a gente no podcast. E, mais uma vez, o canal do YouTube, né, da Patrícia, Corpo Revelador, né? Corpo Revelador, o Instagram também é psicóloga Patrícia Reinaldo, Corpo Revelador, e o Isso, Facebook também. inscrevam-se lá, acompanhem, que vale a pena, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado, viu, Patrícia? Imagina, eu que agradeço o convite. E até mais. Tchau, tchau, Até boa noite. mais, boa noite, gente. Obrigada.